Já aconteceu de você estar lendo a Bíblia e sentir que algo está faltando? Pois bem, e se eu lhe dissesse que um versículo inteiro, Mateus 17, 21, simplesmente não aparece em muitas versões modernas da Bíblia? Isso mesmo, um versículo inteiro ausente. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos começar lendo Mateus 17, 21, na versão King James, KJV. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Este versículo nos lembra do poder da disciplina espiritual, a oração e o jejum juntos. No entanto, se você abrir versões modernas como a Nova Versão Internacional, NVI, ou a English Standard Version, ESV, esse versículo não está lá. Em seu lugar, pode haver uma nota de rodapé dizendo algo como: alguns manuscritos não incluem este versículo. Isso levanta muitas perguntas. Que manuscritos são esses? Por que algumas Bíblias o omitem enquanto outras o mantêm? Isso significa que não podemos confiar na Bíblia? Para entender o que está acontecendo, precisamos voltar no tempo. A Bíblia não surgiu pronta em um único livro. Foi copiada à mão por séculos. O Novo Testamento baseia-se em milhares de manuscritos antigos. Mas aqui está o detalhe. Nem todos esses manuscritos são idênticos. Alguns são mais antigos, mais completos, e sim, alguns incluem este versículo enquanto outros não. Os estudiosos chamam essas diferenças de variantes textuais. Na maioria das vezes, essas variantes são pequenas, como uma letra ausente ou uma palavra trocada. Mas às vezes versículos inteiros aparecem em alguns manuscritos e faltam em outros. No século XVI, a versão King James foi traduzida com base em um conjunto específico de manuscritos gregos, conhecidos como textos receptus. Esses manuscritos incluíam Mateus 17, 21. Porém, no século XIX, estudiosos descobriram manuscritos ainda mais antigos, como o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, que datam do século IV. E esses manuscritos não continham este versículo. Isso levanta uma questão importante. Quais manuscritos são mais confiáveis? Aqueles que incluem o versículo ou aqueles que o omitem? Aqui está onde a controvérsia começa. Alguns acreditam que o versículo foi adicionado posteriormente para enfatizar a importância do jejum. Outros argumentam que ele foi acidentalmente omitido nos manuscritos mais antigos. Independentemente da razão, esse versículo tem um impacto significativo na forma como entendemos a batalha espiritual. Ele mostra que a oração e o jejum juntos são essenciais para enfrentar certas dificuldades espirituais. No contexto, Jesus estava respondendo aos discípulos que não conseguiram expulsar um demônio de um menino. Ele explicou que isso ocorreu por causa da falta de fé deles e mencionou o jejum como uma ferramenta poderosa. Isso sugere que algumas batalhas espirituais exigem mais do que apenas fé e oração. O jejum traz uma conexão mais profunda com Deus. Quando jejuamos, estamos eliminando distrações e nos sintonizando com a vontade de Deus. Mateus 17, 21 não é o único versículo que enfrenta essa questão. Outros versículos que faltam em muitas Bíblias modernas incluem Mateus 18, 11, Marcos 7, 16, Marcos 9, 40 e 4 e 46, Marcos 16, a 9 a 20, João 5, 4, Atos 8 e 37, Atos 15 e 34 e Atos 24 e 7. Por exemplo, João 5,4 na versão King James diz: porque um anjo do Senhor descia em certo tempo ao tanque e agitava na água, e o primeiro que ali entrava, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas na NVI, esse versículo simplesmente não aparece. Ela pula do versículo 3 para o 5. Antes de entrar em pânico, entenda que isso não é uma conspiração para reescrever a Bíblia. Na verdade, trata-se de um esforço acadêmico para determinar o que os autores bíblicos realmente escreveram. Por mais de 1500 anos, a Bíblia foi copiada e, às vezes, os escribas faziam anotações nas margens para esclarecer certos trechos. Algumas dessas notas podem ter sido incorporadas erroneamente ao texto ao longo do tempo.
Os estudiosos modernos, ao analisarem os manuscritos mais antigos disponíveis, acreditam que esses versículos não faziam parte do texto original. Por isso, algumas traduções os omitem ou os colocam entre colchetes. Isso significa que a Bíblia foi alterada ou que devemos nos preocupar com sua confiabilidade? Não. Na verdade, isso demonstra o cuidado que tem sido tomado para preservar a palavra de Deus. A crítica textual, o estudo acadêmico dos manuscritos antigos, usa ciência e história para garantir que estamos lendo o que foi originalmente escrito. E aqui está o mais incrível: nenhuma doutrina essencial da fé cristã foi alterada. O plano da salvação continua intacto. A ressurreição de Jesus continua sendo o fundamento da fé. O amor de Deus e sua mensagem de redenção continuam os mesmos. Ao colocar esses versículos em notas de rodapé ou colchetes, as traduções modernas estão sendo transparentes sobre o que está nos manuscritos mais antigos. Nada está sendo escondido. Outro exemplo famoso é a passagem da mulher adúltera em João 7, 53 a 8, 11. Esse trecho, conhecido como perícope da adúltera, tem sido debatido há séculos. Será que o apóstolo João realmente escreveu essa história? Ou ela foi adicionada posteriormente? O Textus Receptus inclui essa passagem, e a King James Version a mantém. No entanto, algumas versões modernas, como a NVI e a ESV, ainda incluem a história, mas a colocam entre colchetes, indicando que os manuscritos mais antigos não a contêm. Quando examinamos os manuscritos, fica claro que essa passagem não estava originalmente no Evangelho de João. Em alguns manuscritos, ela aparece em outros lugares do Novo Testamento, o que sugere que foi inserida posteriormente. Mas, independentemente disso, essa história não contradiz a mensagem de Cristo e reflete seu caráter de amor e misericórdia. A Bíblia é o livro mais importante da história. É a revelação de Deus para a humanidade, contendo sua mensagem de amor, redenção e esperança. A ausência de Mateus 17, 21 e outros versículos não altera a essência da fé cristã. A Bíblia continua sendo confiável porque Deus tem preservado sua palavra ao longo dos séculos. Em vez de nos preocuparmos com versículos ausentes, devemos nos aprofundar na leitura da Bíblia, buscar entendimento e fortalecer nosso relacionamento com Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Que essa descoberta não abale sua fé, mas a fortaleça ainda mais. Já se inscreveu? Se ainda não, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essas mensagens incríveis da Bíblia. Compartilhe com amigos e familiares e fique sempre atualizado com novas histórias emocionantes e cheias de ensinamentos da Palavra de Deus como você nunca viu.